Olá pessoal, meu nome é Ivo Cairrão e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre segurança patrimonial. Eu fui convidado pelo nosso colega e amigo Lineu Marques, que está coordenando um projeto, um Congresso Nacional de Ações de Lucro, o Comprofit. O Lineu organizou um grupo de executivos para falar um pouquinho, para passar uma mensagem, para fazer um bate-papo de vida teórica e prática sobre cada um no seu tema. Para mim ficou segurança patrimonial, ok? Muito bem. Sobre esse assunto, eu quero dividir em quatro itens. Primeiro, o início de tudo. Como é que começa um patrimônio para você controlar esse patrimônio? Depois, vou falar um pouquinho da responsabilidade dos envolvidos. Quem tem que tomar conta do patrimônio de um acionista, independentemente se ele é pequeno, médio ou grande. Aí vamos falar um pouquinho dos ativos tangíveis. É aquilo que você tem no seu ativo que é movimentado e que gera lucro para o seu patrimônio. E depois um pouquinho sobre ativos intangíveis. É aquilo que nem sempre as pessoas dão importância e é onde muitas vezes a gente vê, pelo lado prático, muitas empresas sendo prejudicadas porque não controla bem os seus intangíveis. Muito bem. No item 1, o começo de tudo. Quando você começa uma empresa, não importa se ela é pequena, média, grande, você faz um lançamento contábil inicial. Um débito de caixa e um crédito no patrimônio. Muito bem. Vamos supor aqui um início de empresa de R$1.000. Você acabou de constituir uma pessoa jurídica. A pessoa física, você que está me ouvindo, constituiu uma nova pessoa jurídica que não tem carne, ela é virtual. Tem um CNPJ, não tem um CPF. CPF é de carne, CNPJ é virtual. Agora, essa empresa, pessoa jurídica que você acabou de constituir, com R$1.000 de caixa, ela tem que ter vida própria. Então, e ela está lá para fazer lucro, normalmente. Muito bem, como é que você faz isso? Você pega esse caixa, esse R$1.000, e vai fazer compras, vai comprar estoque, vai criar um departamento, vai contratar recursos, colaboradores, terceiros para te ajudar e vai fazer esse ativo gerar lucro para você, gerar patrimônio, maior patrimônio, melhorar aquele R$1.000 que você iniciou lá atrás. Passado algum tempo, esse R$1.000 vai virar alguns milhões. Muito bem. Um parênteses, o que diferencia esse conceito inicial de uma pequena empresa para uma empresa de grande porte? O número de zeros que você põe na frente. Nada mais que isso. Em vez de 1.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, o diabo que for. Ou o que for bem visto aí, ok? Um cuidado no início de tudo é você saber contratar as pessoas que vão te ajudar. Contrate pessoas corretas, competentes, que tenham teoria e tenham prática. Não estou dizendo para não treinar pessoas, para não contratar inexperientes. Tem que ser contratado, sim. Temos que ajudar. Mas temos que contratar e deixar que sejam adequadamente supervisionados. Novamente, porque tem teoria e tem a prática. Senão, você vai pegar o seu patrimônio, a tua segurança patrimonial e vai comprometê-la. Quantos casos não vemos por aí de 1 ou 2 diretor ou gerente que faz besteira? Muitas vezes até mesmo sem você saber. Uma lei recente, a 12.846, fala bem isso. Se você for um cliente seu, um colaborador seu, um fornecedor fizer alguma coisa errada e que isso você seja envolvido, você, a partir da responsabilidade objetivo, passa a ser comprometido. Você passa a comprometer o seu patrimônio, a tua segurança patrimonial acaba, aquele R$1.000 que você tinha lá atrás, ele acaba se dissolvendo e você podendo até mesmo perder o seu patrimônio inteiro e ainda ficar devendo alguma coisa. Então, o mundo hoje, ele está te levando para um caminho de realmente segurança patrimonial. O que cada um é responsável por fazer? Agora,
para uma empresa pequena e média, o acionista, o dono do dinheiro, ele tem que olhar o que está acontecendo no seu dia a dia. Só delegar não vai funcionar com o tempo, mesmo que você delegue para pessoas competentes e com muita teoria. Como diz, o que engorda o rebanho é o olho do dono. Então o acionista, e ele, em última análise, ou primeiro, como você quiser, ele é o mais, sempre o responsável pelo seu patrimônio. Seus diretores, gerentes, coordenadores, todos têm que ter sua parcela de responsabilidade e tem que saber claramente o que tem que fazer para proteger o patrimônio. Não importa em que área você está. Há processos hoje que garantam você fazer isso. Não importa, novamente, a empresa, o tamanho que você está, mas o nome bonito internacional é o CSA, Control Self Assessment, ou cada um sabe o que tem que fazer, cada um controla o seu pedacinho e formaliza isso a cada 2 meses, a cada 3 meses, um papelzinho, um A4 simplesinho, onde as pessoas ratificam formalmente. Ah, mas isso é para putabilizar pessoas, responsabilizar. Não, não é isso. É para que a cultura de controle esteja no dia a dia das pessoas, esteja na veia das pessoas. É isso que está por trás de todo o processo de controle, de distribuição de responsabilidades. Para as grandes empresas, que espero também estejam ouvindo, falo alguma coisa a mais. Faça uma boa seleção dos seus auditores externos. Cuide bem para as pessoas que estão trabalhando com você, se elas realmente entendem o seu negócio, se sabem o seu linguajar, se não estão ali somente para uma fatura de final de mês. Essa fatura de final de mês, se for só para isso, o seu patrimônio está sendo dilapidado, não faça isso. Empresas de rating, cuide das suas empresas de rating, dê a atenção necessária para elas. Faça com que a transparência seja notada e não uma transparência somente para terceiros ver. Faça com que a coisa realmente aconteça. E para todos, pequeno, médio, grande, muito cuidado com os reguladores. Temos que ser compliance às leis. Já passou o tempo, nos 40 anos que tenho de experiência, já passou o tempo que dava para dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Hoje, com os SPEDs que estão chegando aí, e com a formação dos reguladores e com as ferramentas que estão presentes no mundo e aqui no Brasil, inclusive, não tem mais jeitinho, tem que se fazer as coisas do jeito que tem que ser feita, corretas. Muito cuidado com os seus, ainda falando de responsabilidade, as ferramentas, o ferramental que se dá para que a pessoa possa efetivamente exercer a sua função. Os gestores, eles precisam de ferramentas como o CSA, o autocontrole dos seus subordinados, saber o que estão fazendo e reportar isso para você. Eles têm que ter análise horizontal, análise vertical das suas contas contábeis. Tem que saber como é que isso evoluiu. Quando há uma distorção, tem que saber o que é essa distorção, tanto para cima quanto para baixo. Se eu orcei gastar 100 e gastei 90, tem que saber o porquê. Se gastei 110, tem que saber mais ainda. Tenho que ter índices, tem que ter quocientes que mede o que acontece de um período para o outro. Sem isso, você vai ter muita dificuldade em controlar o seu patrimônio, a tua segurança patrimonial fica em jogo. Um exemplo, bancos, na sua área de tesouraria, que mexe com o dinheiro, que é o estoque, né? Não tem aço, não tem ferro, não tem cimento, é dinheiro. Eles fazem esse tipo de checagem 3, 4 vezes ao dia. Não necessariamente você que está ouvindo essa palestra tem que fazer isso todos os dias, mas não deixe um período maior do que 3 ou 4 meses sem conversar com quem está te ajudando e com quem está controlando um pedacinho do seu patrimônio. Muito bem, vamos falar um pouquinho. Aquele 1000 que está aqui em cima, que virou ativos, né? Vamos falar um pouquinho desses ativos, a parte tangível dele, né? Esse R$1.000 ou 1 milhão, como você quiser, o patrimônio que você montou, ele vai virar imóveis, ele vai virar veículos, ele vai virar estoques.
contas a receber, contas a pagar e patrimônio. Sempre para cima. Espero, porque se for para baixo você está trabalhando, pagando para trabalhar, virando prejuízo. Então a equação básica lá do Luca Paciolo, ativos menos passivo dá patrimônio. Eu preciso, nessa palestra, proteger o meu patrimônio e fazer com que ele cresça. Então esses ativos tangíveis tem que ter muito cuidado com eles. Ele tem que estar avaliado ao preço real, ao preço presente. Quanto vale o seu imóvel hoje? Todos os seus imóveis estão registrados? Qual é o preço real deles? Se você for vender, a empresa, a pessoa jurídica for se extinguir, for acabar, você for pegar o seu R$1.000 de volta, quanto vale esse imóvel? Quanto vale o veículo que você está usando? Os caminhões, as carretas, a sua frota? Qual a qualidade desses imóveis? Qual é a qualidade dessa frota? Você dá manutenção nisso? Isso é a manutenção do seu patrimônio. Isso é seu dinheiro. E os estoques? Os estoques estão num preço justo? Eu estou comprando estoque no preço correto? Os impostos todos estão sendo reconhecidos? Até porque, se não tiver, a partir de mais... Agora estamos em novembro de 2014 até 2015, 2016... Tudo isso está sendo controlado pelo SPED, que é um ferramental poderoso do governo e que está no seu bolso trazendo a segurança e controle para você que está assistindo aqui. Não é só coisa ruim, não, ele está te obrigando a melhor controlar o seu patrimônio. Novamente, segurança patrimonial faz com que o seu patrimônio cresça e você saiba exatamente o que está acontecendo. Seu contas a receber, você vai receber tudo que está lá? Tem valores no contas a receber que você não vai receber? Então tira isso daí. Não fica se enganando. O teu contas a pagar, está pagando direitinho? Está pagando no maior prazo possível para os seus fornecedores? Quem cuida desses prazos, dessas taxas de financiamento que você tem no seu empréstimo? Como é que esses seus colaboradores fazem isso? Da melhor forma, sim, que você orientou. Você é o dono da empresa que está ouvindo, ou você é um estudante que está ouvindo um pouquinho sobre isso. Quem controla isso? Como é que se controla isso? Você tem que criar normas e procedimentos para controlar isso. Oh, mas isso dá muito trabalho, custa muito dinheiro. Não é nada disso. Na verdade, o controle o controle patrimonial, ele é inerente a cada contratação, a cada colega que está junto com a gente. Quando você, empresário, admite alguém, isso é inerente. Talvez não tenha sido tão explícito até aqui, mas se você, não importa o cargo que você está. Se você é um office boy, você tem responsabilidades de proteger o patrimônio. Rasgar aquela folha que não precisa, quebrar um clipe que não precisa, isso custa, não deve. Não preciso falar de um vice-presidente de finanças, um CFO. Ele tem que tomar conta das finanças da empresa. Um homem de tecnologia tem que tomar conta da área de tecnologia, da segurança que está ali dentro. Tem que cuidar do seu pessoal de suporte técnico, porque se fizer uma besteira ali, ele pode acabar com a minha empresa, acabar com o patrimônio que você colocou. Débito de caixa, crédito, patrimônio. Põe quantos zeros quiser aqui na frente, conceito igual para todo mundo. Então, isso é um pouquinho dos ativos tangíveis. Muito bem, falamos então do início de tudo, falamos da responsabilidade de cada um, falamos um pouquinho do autocontrole, ou CSA, Control Self Assessment, nome bonito. Tem até uma certificação específica para pessoas especializadas em CSA, isso vale para empresas de grande porte. E falamos um pouquinho dos cuidados com os ativos tangíveis, né? Vamos falar um pouquinho de outros ativos que a empresa tem, que normalmente esses são deixados de lado, ou são pouco explicitados, embora esteja na cabeça de todo executivo que monta uma empresa, não importa o tamanho dela. Vamos falar um pouquinho, temos aqui 9 itens para falar sobre isso. Vamos falar de imagem. Quanto vale a imagem da sua empresa? Há um ditado que diz que você, além de ser, tem que parecer ser, né? Não adianta você ser um cara honesto, uma empresa honesta, moral, de boas condutas, se você
não mostra isso. E o inverso também. Não adianta você mostrar aquilo que você não é. O mercado vai reagir para isso. Quanto vale a sua imagem? Está registrado no seu balanço isso? Se não está registrado no seu balanço, o seu contador levantou essa questão com você, avaliou quanto vale a sua imagem e colocou num destaque em nota explicativa para você ter uma noção clara de qual é o tamanho, qual é o valor da sua imagem, da sua marca. Isso tudo é mensurado por normas reais, práticas. É regulado isso. Quanto vale a marca da Coca-Cola? Quem já não ouviu falar, né? Bom, vale talvez mais do que a própria empresa. E assim como outras tantas. Quanto vale a sua marca? Não importa se você é pequeno, grande, médio. Na sua região, você tem que ter essa preocupação. Isso vai fazer com que você vá para outras regiões e vá com mais segurança. Como é que está o lado moral, ético, seriedade e transparência da sua empresa? Isso é patrimônio direto. Falei há pouco, repito, a Lei 12.846, chamada Lei Anticorrupção, de janeiro de 2014, ela é muito clara, ela criou a responsabilidade objetiva, ou seja, se alguém fizer alguma coisa em seu nome e você for beneficiado por conta disso, é a chamada responsabilidade objetiva, você pode ter algum problema. 4 letrinhas, você pode ter algum problema. Então tenha com todo o seu pessoal um código de conduta, registre em meia dúzia de páginas o que você pensa disso. O que pode e o que não pode fazer um funcionário, um colaborador, um fornecedor, e tem que assinar isso. Você não pode usar o computador da empresa para fazer pedofilia. Tem que estar escrito isso. Você não pode assediar. Tem que estar escrito isso. Você não pode aceitar benefícios de